A primeira convidada é a documentarista, crítica de cinema, apresentadora, psicóloga e fundadora do canal aqui do YouTube, o Luz Câmera Arte, a Raquel Rocha. Tudo bem, Raquel? Olá, Felipe, tudo bem? Gratidão pelo convite e pela oportunidade de rever esses 5 filmes. Raquel, queria jogar para você também falar sobre esse assunto e perguntar já o seguinte: esse segundo filme ele tem as linhas narrativas muito divididas, né? Porque o nosso grupo que começa lá no primeiro filme ele se divide. Isso não torna o filme um pouco episódico demais? Então, primeiro está aqui com os elfos, depois está aqui com o Frodo, depois está ali com a. O que você achou da divisão narrativa mesmo do filme? Primeiro, eu concordo com o Caio, que é muito difícil assistir As Duas Torres isoladamente. Eu já tinha lido os livros, eu sou fã da saga, já tinha assistido esses filmes, e dessa vez eu falei, vou rever somente As Duas Torres. E senti necessidade de voltar e assistir o primeiro, só para mostrar aqui o quanto eu sou fã. Olha! Toda marcadinha. E eu senti dificuldade em rever o segundo sem rever o primeiro filme. Então, imagino que quem nunca assistiu vai ficar totalmente perdido. Ao contrário, por exemplo, da saga Harry Potter. Minha filha, ela iniciou pelo Prisioneiro de Azkaban, porque eu considero o melhor filme da saga. E aí, iniciei ela pelo Prisioneiro de Azkaban. Esse não, acho que é necessário, sim, assistir o primeiro filme para poder compreender o segundo. Até porque esses filmes não têm finais. Só para a gente deixar isso bem registrado, que era uma angústia muito grande quando eu estava assistindo, porque ele sempre termina num ponto em que algo muito importante vai acontecer em seguida, e você precisa esperar o outro filme. Sobre a divisão das narrativas, realmente, às vezes você está ali querendo saber a continuidade do que está acontecendo ali com os hobbits e Gollum, e muda para os elfos, e muda para uma batalha. Eu tenho uma certa dificuldade com essa questão assim do filme muito picadinho, com as narrativas muito divididas, porque a gente parte para uma segunda sequência com a cabeça ainda na primeira sequência. Então, e assim, às vezes você assiste um filme, a gente vai falar até sobre isso em As Horas, que o filme inteiro, o livro inteiro se passa em um único dia. Aí, de repente, você vai para As Duas Torres, onde tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você não sabe em qual narrativa você quer ficar e para qual você quer voltar para ver a continuidade. Mas escolha, né? E é uma escolha bem interessante. Eu tenho sentimentos conflitantes com esse filme, gente, porque, assim, por um lado, eu concordo que ele é um filme sem começo e sem final, assim, mal, assim, de forma grosseira, né? Apesar de que no início ele recupera um pouquinho do final do primeiro filme, aquela batalha do Gandalf, ou seja, ele dá uma certa contextualizada. Mas, por outro lado, ele não perde tempo, se é que dá para a gente colocar assim, nem com a apresentação da temática, do universo, que acontece muito no primeiro, e nem com o encerramento da saga, que é uma coisa que muita gente não gosta no terceiro, que aquele terceiro filme ele acaba se estendendo no final, porque não tinha como ser, né? Um filme de 9 horas, o final vai ser de 1 hora. Não tem muito jeito, né? Mas, por outro lado, eu concordo que ele não tem início e não tem fim, mas, ao mesmo tempo, ele diverte. Para mim, aquela batalha lá no beco de Aslan, né? Acho que é Aslan, esqueci agora o nome do local, é absolutamente alucinante. Poxa, aquilo lá é uma coisa, assim, muito, muito bem realizada. E aí eu jogo para o Caio de novo. A questão tecnológica, cara, quando você viu o Gollum lá, o Sméagol, aquilo até hoje, 20 anos depois, continua sendo uma coisa absolutamente incrível, cara. A questão tecnológica não dá para falar nada, né? Sim, com certeza. Até, tipo, eu vi, na verdade, recentemente, eu não vi na época Senhor dos Anéis, até porque eu era pequeno e na temática não me chamava muita atenção, eu fui assistir depois bem mais velho. E é uma coisa que até hoje, assistindo, né, tipo, assistindo em casa, assim, uma qualidade de TV melhor, ainda a questão técnica surpreende muito, né, porque é uma coisa que marcou até muito o cinema nessa questão de efeitos gráficos. Eu lembro na época
que todo mundo comentava, nossa, né, essa batalha, a batalha que tem ali no final, é toda feita em computação gráfica, então você tinha todo aquele exército feito em computação gráfica, e era uma coisa muito surpreendente, e até hoje eu acho também o Gollum também, apesar de que eu devo ter visto a versão remasterizada, provavelmente, né, porque eu já vi o filme em 1080p, mas ainda acho bem surpreendente até hoje, né, é um filme que, se for parar para pensar, ele já tem 20 anos, e você não fala que ele tem 20 anos, né, mas é um filme que acabou, eu enxergo que ele acabou virando de referência para muitos filmes até hoje, né, muitos filmes que às vezes têm cenas parecidas, né, de uma batalha com um batalhão feito em computação gráfica, se inspiram muito no As Duas Torres, justamente, eu acho, né. E na época ainda teve uma discussão muito forte em relação até que ponto que o Andy Serkis, que faz o Gollum, ele poderia ser indicado ou não, porque, na verdade, você vê ali uma criatura de computador, mas por trás você teve a interpretação do ator, essa coisa toda. Eu queria jogar para a Raquel, que leu os livros e tem todos eles marcadinhos, e tem o anel também aqui, que não está dando para ver direito. Mostra aí, ó, tá aí o anel do Senhor dos Anéis, tá aí. Aqui, My Precious. My Precious. Então, eu queria perguntar para você, Raquel, que lê os livros, que tem esse apego também pela questão literária. O filme, ele é fiel, não é? Foi uma boa transcrição da obra literária para o cinema ou não? Quais são os problemas? Como é que foi essa questão? Porque sempre é muito falado, né? Eu não sou aquela chata que sempre diz, os livros são melhores. Não tem como, assim, os livros não ter uma quantidade infinita de detalhes que o filme não consegue trazer. Aquela cena das árvores no livro, ela é enorme. O filme precisa resumir, senão não seria nem filme de 3 horas, seria um filme de... Cada filme teria que ter umas 10 horas. E aí as pessoas sempre reclamam, não, quando adaptou para o cinema se perdeu muita coisa, e isso eu acho que é o óbvio, não vou fazer uma crítica em relação a esse sentido, porque eu acho o filme muito bom, acho a adaptação perfeita. Eu gosto muito de Peter Jackson, mas tem algumas diferençazinhas, assim, fora a questão da quantidade de detalhes, a gente tem algumas diferenças. O personagem, por exemplo, Faramir, que no filme ele sequestra ali Frodo e tem um momento que ele está muito fissurado pensando na possibilidade de ficar com o anel. Ele é um pouco, inicialmente, mal intencionado no filme. E no livro, não. No livro, ele já é um personagem mais consciente. Tem um momento que o anel até tenta enfeitiçá-lo, mas ele não tem essa ambição. E no livro ele leva Frodo para proteger Frodo e Samwise. No filme ele já leva porque ele quer capturar, já fica um sequestro e não uma proteção. Então acaba tendo essas pequenas diferenças, mas nada que eu acho que seja uma coisa grave que tire a essência do livro. Eu acho uma adaptação muito bem feita e, enfim, eu sou fã tanto dos livros quanto dos filmes. Eu acho que até mesmo quem não gosta tanto do gênero, da fantasia, acaba se envolvendo nesses filmes, são filmes gostosos de assistir. Eu mesmo não sou o maior fã desses universos. Harry Potter e Senhor dos Anéis não é algo... Não li os livros, já estou aqui fazendo, né, me adiantando. Mas os filmes são alucinantes de assistir. E o Senhor dos Anéis, eu acho, inclusive, que foi uma coisa muito corajosa da New Line de financiar eles de uma vez só, né? Eles fizeram tudo de uma vez só lá na Nova Zelândia. E se desse errado? Se ninguém gostasse do primeiro, como é que ficava depois para distribuir, para exibir os outros dois? Foi um tiro no escuro, lógico. Óbvio que eles usaram muito a questão dos livros, o marketing, mas foi muito risco, né? Poderia ter dado errado. E não deu errado. Para encerrar, O Senhor dos Anéis, eu queria perguntar, Raquel, para você, sobre justamente essa parte da divertibilidade, né? De todos os filmes indicados aqui nesse ano, esse é o que a galera mais assistiu, foi a maior bilheteria. É o filme mais divertido mesmo de ser assistido, digamos, é o mais fácil, ainda que tenha esse universo fantástico, ainda que tenha essa coisa que você tem que realmente entrar e comprar a narrativa?
Acho que é o mais divertido, não sei se é o mais fácil. Agora, apesar de ser o mais divertido da nossa lista de filmes, ele é o menos divertido dos três, da trilogia. Acho mais obscuro, toda aquela trajetória ali de Frodo, de Samwise, de Gollum, Sméagol. Eu tenho dificuldade de falar Gollum, porque eu só penso em Sméagol. Eu também, sempre falei isso. É um pouco obscuro, me lembra a Ordem da Fênix de Harry Potter. Mas da nossa lista, sim, seria o filme mais divertido de assistir. Qual é o livro que você mais gosta, Raquel? Você que leu os três. O primeiro, A Primeiro. Sociedade dos Anéis. E qual é o melhor filme dos três, na sua opinião? Eu Aí gosto do primeiro e do terceiro. Eu gosto muito do primeiro e do terceiro. Ou seja, esse é o mais fraco. Mas digamos que o que eu me gosto menos entre os três é o segundo, As Duas Torres. Isso já diz muito. É de alguém que gosta, hein? É de alguém que entende. Caio, você não sei se você leu os livros, acredito que não. Dos filmes, você tem algum que você gosta mais? Eu gosto muito do primeiro. Porque eu lembro como eu fiquei... Ele é um filme muito fácil, eu acho. Porque antes de assistir, eu tinha um pouco essa resistência, assim. Eu sabia que o Senhor dos Anéis era um mundo meio complexo no sentido de criação, né? É que nem, sei lá, Star Wars, né? Que tem muita coisa. Mas aí quando eu assisti o primeiro, eu falei, nossa, é muito legal isso. É um filme muito divertido, sabe? Ele é até um pouco... Eu acho que o primeiro ele é um pouquinho infantil, num certo sentido, assim. E que nem o Hobbit, por exemplo. Mas... de livro, por exemplo, eu só li o Hobbit, e acho que ele tem uma vibe um pouco diferente do Senhor dos Anéis, mas é um livro que eu gosto bastante, e eu tenho os outros 3 livros aqui, mas nunca li, estão aqui encostados, tadinhos. Mas eu acho que o primeiro é o mais divertido, assim, nesse sentido de diversão. Só para registrar, eu gosto mais do terceiro filme. Eu acho que esse segundo é muito digno, porque é uma questão ingrata também. Você pega uma história que já começou e que não vai terminar, e ele consegue fazer você ficar 3 horas ali se divertindo. Então, assim, é um filme bacana. A única coisa que eu não, assim, para mim não faz sentido nenhum, só que para o livro, para quem leu como a Raquel, ele deve fazer mais sentido, são as árvores ausentes lá, porque as árvores eles ficam o filme inteiro andando, basicamente, né? Elas ficam ali, indo de um lugar para o outro, então, do ponto de vista narrativo, vai. Mas é que no livro elas são maiores, né? Tipo, a participação delas é mais decisiva, não é isso, Raquel? Exato. E eu tenho uma curiosidade, assim, para saber o personagem preferido de vocês. Olha, o personagem preferido. Cara, eu gosto do Sméagol mesmo, eu gosto do Gollum. Por mais, ele é repugnante, mas ele é meio que essa projeção, porque o anel ele representa para mim, né? Eu não li os livros, tá? Mas o anel representa para mim o poder, né? Você tá acima de todos, você controlar todo aquele universo. E ele, ao mesmo tempo que ele é um ser repugnante, ou seja, ninguém quer ficar com ele quer aquilo ali para ter o poder, mas ele também serve ao Frodo, pelo menos nesse filme especificamente. Então, essa dualidade entre a servidão e o desejo por ter o controle ali do poder, eu acho que é uma coisa interessante, bem resolvida, é um personagem mais dicotômico, eu gosto pra caramba. Caio, não sei o que acha. É muito legal. Eu gosto bastante do Sméagol. Eu acho muito legal como o filme mostra essa coisa da dualidade dele brigando com ele mesmo, e tem essa questão dele... Ele é o que você falou, ele é repugnante, mas ele tem aquela coisa boa nele. Ele é fofinho, ele é como se fosse o Jar Jar Binks do Star Wars. Assim, tipo, que ninguém gosta dele, mas tipo, pô, ele é fofo, ele é engraçado, sabe? Aquela hora que ele tá batendo o peixe lá pra matar, e os caras estão indo matar ele, e você fala, não, pelo amor de Deus, o cara, ele só tá comendo um peixe, deixa ele, tadinho, ele não vai fazer mal pra ninguém, sabe? Não precisa matar ele. Mas de personagem, eu gosto muito também do anão que vai com eles lá, eu não lembro o nome. É o alívio cômico, né? Que eu esqueci o nome também, Raquel. Se me ajuda a gente. Ele é o.
Ai, é porque são tantos É, personagens. é muito personagem, é um nome meio difícil. Mas eu gosto muito dele, que ele acho ele bem engraçado, assim, e serve muito bem como alívio cômico no filme, fica uma coisa forçada. Gillian. Acho que é. E o seu, Raquel? Agora você perguntou pra gente, queria saber do seu que leu os livros. Eu gosto muito de Samwise. Eu acho ele assim um companheiro fiel. Acho que ele tem tanto protagonismo nos filmes como Frodo. Acho um personagem leal. E agora Sméagol realmente é o mais interessante, o mais fascinante, porque ele representa, acho que, uma questão da personalidade de todos nós, de que ninguém é totalmente bom e que ninguém é totalmente ruim. E que o lado que a gente manifesta é aquele lado que a gente alimenta, a questão também do lobo bom e do lobo mau que a gente tem dentro da gente. Jung fala muito dessa questão da sombra, então ele deixa esse lado egoísta, esse lado mentiroso, esse lado ganancioso aflorar. Mas o lado bom está presente nele também. Eu acho que é essa dualidade que torna Sméagol fascinante. Gosto muito também do romancezinho entre Aragorn e o Arryn no filme. Acho que traz uma leveza para a obra. Uma leveza e uma beleza, né? Nos olhos de Liv Tyler. Com certeza, bem lembrado. E até porque tem muito mais personagem masculino do que feminino na obra toda, né? São poucos os personagens femininos ao longo aí da saga, né? Bom, gente, esse filme, ele teve, no final das contas, esse específico, tá? Não excluindo a primeira e a terceira parte, ele teve 6 indicações nesse ano, além de melhor filme, também melhor montagem, melhor direção de arte, melhor som, melhor edição de som e melhores efeitos visuais, venceu nessas 2 últimas categorias, edição de som e efeitos visuais, e aí eu acho que não tem muito como a gente questionar esses 2 prêmios, né? A batalha lá do Abismo de Helm é uma coisa absolutamente fantástica, e os efeitos visuais, por tudo que a gente já falou aqui do Gollum, né, do Sméagol, é uma coisa que até hoje causa espanto.